Bonitinha. Boa noite, bonitão. Estamos aqui, ó, com muita alegria. Estamos chegando com mais um Companhia Certa. Aliás, antes de qualquer coisa, eu preciso fazer um agradecimento aqui muito especial ao meu amigo Leão Lobo, que brilhantemente me representou aqui nesse palco, no último programa, enquanto eu me recuperava, vocês sabem, de uma intervenção cirúrgica. E eu fiquei internado lá durante um tempão no hospital. Leão, meu velho, muito obrigado, querido. Obrigado por aceitar esse desafio e segurar a barra aqui para mim, né? Aliás, sou seu amigo, quem tem amigo tem tudo. Com uma entrevista maravilhosa que você fez com o humorista Gustavo Mendes. Inclusive, vou até deixar um forte abraço aí para o Gustavo, que eu gosto muito dele, que esteve aqui na nossa casa. Bom, feitos os devidos agradecimentos, eu quero deixar aquele convite especial para a gente começar o programa de hoje. Me deixa ser a sua companhia certa? Muito bem. O meu convidado de hoje tem mais de 4 décadas dedicadas ao jornalismo. Ele é reconhecido por sua trajetória na TV Globo, onde ele assinou reportagens memoráveis no Globo Repórter, no Fantástico, no Jornal Nacional, no Jornal da Globo, enfim. E ele construiu uma carreira marcada por grandes coberturas nacionais e internacionais, sempre com um olhar sensível, apurado e humano sobre os fatos. Ele se destacou, na minha visão, pela elegância na apuração, na habilidade de contar histórias com uma empatia única e pelo comprometimento com a verdade. Além disso, é um ser humano de primeiríssima grandeza. É claro que eu estou falando do bonitão Ernesto Palha. Bonitão, arrumado, olha. Você é muito exagerado, Não sou, não, obrigado. Obrigado por estar conosco, é uma honra Obrigado poder ter pelo você convite. aqui no programa. Ah, puxa, eu sou seu fã. Não, Esse não é. você ouve. Eu é que sou. Assim, infinitamente. Eu que sou seu. É. Porque houve uma época na minha vida, Ernesto, que eu só via documentário, só via jornalismo, cara. Com jornalismo eu parei, mas com documentário eu continuo. É gostoso. Vamos lá gostoso. pro nosso bar que eu quero conversar com você lá. Com muito prazer. Você toma vinho? Olha, eventualmente, assim, Eu sou um humilde em grandes sommelier. ocasiões. Essa ocasião não é grande, mas... Ah, por favor. Bom, querido, mais Eu uma sei, vez. eu Então, sei que você é um Não sou expert. nada, imagina. Você é um expert. Tive já a honra de ver a sua adega. Você teve lá em casa, você viu? Eu fui lá rapidamente. Aliás, eu vou dizer uma coisa, nós temos uma mania comum. Nós gostamos de carros antigos. Sim. Ninguém é perfeito. É a grande paixão da minha vida, talvez a maior de todas. E além do vinho. E ele foi lá em casa, uma vez, com um dos sonhos que eu tinha na minha vida, que era um Austin Healey 3000. Ele foi com esse carro lá em casa, com a cor preciosa, que é aquele azul que só o Austin Healey tem. E eu lamento, ele estava vendendo o carro e eu não tinha dinheiro para comprar. Ai, meu Deus do Mas céu. isso nunca teria sido um problema. É que você não abriu seu coração. Se tivesse falado, ficava o carro lá. Por favor. Aliás, a Sandra te manda um beijo. Sandrinha, você é a coisa mais querida do mundo. Vou dizer, nós estivemos juntos lá em casa também. Ela fez uma matéria. Ela foi te entrevistar. Foi. Um beijo para você, meu amor. Agora, eu tive há muitos anos atrás, 1966, eu tenho 81 anos de idade. Eu tive um programa na Jovem Pan. E o Tuta era muito amigo meu. Sim. E era diretor de imagem do meu programa na Record. Uau. Imagina. E eu soube que você começou a tua carreira lá na Jovem Pan. Na Jovem Pan, na fácil Rádio isso? Jovem Pan. Na Rádio Jovem Pan. Você era menino, Isso. tinha 19 anos? Eu tinha 19 anos, eu estava fazendo tinha acabado o 2º ano de jornalismo e o 1º de ciências sociais, na USP, ambos os cursos. E eu aí não conseguia ficar em São Paulo, porque a família de imigrantes lá de Ribeirão Preto, né? A gente estava morando em Ribeirão Preto desde os meus 5 anos. Então eu fui para São Paulo, vim para São Paulo com 17. E aí eu comecei a faculdade e meus pais ali, eu sabia que suavam para me manter em São Paulo. Quando chegava na época de férias, fechava o refeitório da USP, o bandejão, o CRUSP. E aí ficava inviável. Eu tinha que voltar para Ribeirão, para casa, para baratear um pouco o custo, né? Que era pesado para os meus pais. Só que naquele final de ano, graças a uma entidade chamada CIE,
que é o Centro de Integração Empresa-Escola, que é uma belíssima entidade, que faz um trabalho muito interessante, eu consegui um estágio na Secretaria de Agricultura. Aí você pergunta, mas o que tem a ver jornalismo e ciências sociais com Secretaria de Agricultura? Nada. Acontece que naquela época o estágio no curso de jornalismo era proibido. Isso é uma distorção muito curiosa, muito estranha. E na Secretaria de Agricultura tem lá o Departamento de Publicações. Mal sabia eu que essas publicações eram absolutamente técnicas. Então lá fui eu conferir os dados, eram tabelas, anuário, a produção do café por região no estado de São Paulo. A Alta Mogiana produziu não sei quantas mil sacas e eu ficava lá, 69.427 ou 428. Aí conferi e botava do lado. Era assim, patético. Mas foi uma senhora oportunidade, porque nessas férias do final do segundo ano de jornalismo, eu consegui ficar em São Paulo. E aí, como era meio período apenas de trabalho na secretaria, eu durante as manhãs fui procurar emprego. Falei, eu vou bater em portas. E a primeira que me ocorreu foi a Jovem Pan, porque eu sempre ouvi, continuo a ouvir muito rádio. Né? Adoro rádio. Rádio é maravilhoso, é o veículo, porque até meu pai trabalhou em rádio. Vai onde a imagem não vai. Então, assim, o imediatismo que hoje chega à televisão, à internet, via celulares, smartphones e tal, na época só existia no rádio. Verdade. E aí, lá fui eu bater na porta. Cheguei lá e pedi emprego para a secretária, para a moça da porta, da recepção, que depois se tornou amiga. Aí ela falou, olha, vamos ver, senta aí, eu vou conversar com a chefe de reportagem. E sentei ao lado de um jovem também, como eu, que estava lá para entrevistar o chefe de reportagem. Essa pessoa santa, depois de uns 40 minutos que tomamos ambos de chá de cadeira, a moça voltou e falou assim, olha, você pode entrar para fazer entrevista, você não tem nada, passa aí mês que vem e traz um currículo, né, pelo menos. Eu falei... Aí eu olhei, devo ter feito uma cara de choro, sei lá, para o meu colega do lado, ele virou para mim e falou assim, entra comigo. A moça da recepção falou, eu não vi nada. E entramos. Eu entrei supostamente para fazer uma entrevista com o chefe de reportagem, para quem eu queria pedir emprego, né? O meu colega fez meia dúzia de perguntas que ele tinha lá de uma matéria que ele estava fazendo, e aí eu quando terminou, eu emendei e comecei a falar. Aí me deixaram falar, aí pronto. Aí comecei a fazer entrevista com o cidadão, que era o Zé Carlos Pereira. Ele foi com a minha cara, gostou, achou que eu me expressava bem, não sei o quê. Depois de um tempo, eu virei pro meu colega e disse, olha, eu acho que a entrevista terminou, né? Por mim e tal. Ele disse, não, claro, tá concluído, mais do que o necessário. Eu falei, então, eu preciso te contar uma coisa, Zé. Eu não sou o teu entrevistador é ele. Eu sou aquele que você mandou voltar mês que vem. Mas eu não posso voltar, esperar pelo mês que vem. As contas não esperam e eu preciso de trabalho. Ele falou assim, isso que é bacana, um repórter entrão. Um repórter tem que ser assim. Vem, você tem um terno? Eu falei, tenho, sim senhor, tinha nada. Fui no mapping, correndo, na ponta de estoque, ali na Xavier de Toledo, comprei um terninho lá baratinho e tal, e no dia seguinte estava lá. E a minha carreira na Jovem Pan foi breve, durou 2 meses e meio. Por quê? Porque logo veio a greve dos jornalistas de 1979. Você se meteu na greve? Me meti lá, falei, olha, eu estou entrando para a profissão, estou entrando para a carreira. Imagina que eu vou ser o fura-greve de uma carreira que eu pretendo que seja longa. O sindicato votou, decidiu a categoria entrar em greve, eu falei, eu estou em greve junto com a categoria. Não deu outra, né? A greve durou 5 dias. Durante esses 5 dias, todos os jornais foram para as bancas. Né? A greve, infelizmente, não conseguiu nada. Né? Os jornalistas estavam muito empolgados com o exemplo de resistência dos metalúrgicos do ABC. Pensa bem, 79. Tinha acontecido a primeira greve desde o início do golpe militar de 64, em 78. Lula e companhia tal surgiram naquela ocasião. Em 79, eles voltam a fazer greve na campanha salarial às vésperas do 1º de maio. É isso, né? E eu estava ali justamente na greve dos jornalistas. Os jornalistas ficaram empolgados, falaram, a gente também tem que fazer greve. E lá fui eu, perdi o emprego, o meu primeiro empreguinho. Só que durante a greve, Rony, eu fiz networking. Eu nem sabia que eu estava fazendo isso.
Eu na porta do Estadão e na porta da Folha de São Paulo, onde fui fazer piquete com os meus colegas, inutilmente, porque, como eu disse, os jornais continuaram sendo produzidos. Mas estamos lá, né, na empolgação e coisa e tal. E eu conheci 2 colegas, Afonso Mônaco e Carlos Monforte, grandes jornalistas que já trabalhavam na Globo. Quando acabou a greve, eu durei mais 2 dias, aí fui mandado embora. Na segunda, isso foi de quinta para sexta, eu fui mandado embora no domingo, pelo Fernando Vieira de Mello, pessoalmente, e que era então diretor de jornalismo. E logo na segunda-feira eu não esperei não, fui bater na porta lá. E usando o nome dos colegas que eu tinha conhecido, eu decorei o nome deles. Falei, vem cá, gostaria de conversar com... Isso na recepção, na portaria. Sim. Aí na portaria da Globo, lá na Praça Marechal Deodoro, antiga sede em São Paulo, eu pedi para falar com o Afonso Mônaco, que foi o primeiro nome, talvez por ordem alfabética, sei lá. E disseram, não, ele não tá, ele tá na rua gravando. Eu falei, e o Carlos Monforte? Ah, pera um pouquinho, o Carlos Monforte tá aqui. Aí botaram no telefone e ele falou, o que houve, italiano? Porque a essa altura já tinha me identificado como membro da colônia ítalo-brasileira. Falou, o que houve, italiano? Eu falei, não, eu tô aqui, sabe como é? Perdeu o emprego? Eu falei, então... Falou, sobe, vem conversar. Tem um patrício seu aqui, que é o chefe de reportagem, Dante Matiusi. Como o nome já diz tudo. O Dante Matiusi estava lá e falou assim, e aí, o que você faz? Eu falei, olha, eu estudo, etc. Eu estou precisando, não posso esperar. Eu sei que o momento é de caça às bruxas e desemprego, estão mandando gente embora, mas olha, eu preciso de trabalho. Ele falou assim, não, aqui não tem disso não. E de fato, a Globo não mandou ninguém embora. Mandou embora os 2 líderes, que eram Juarez Soares e o... daqui a pouco eu lembro o nome do outro. E que depois voltaram. O doutor Roberto falava, inclusive, os meus comunistas, ninguém mexe com os meus comunistas. Agora, é claro que quando havia greve, né, houve a primeira greve desde 64, eles tinham que fazer alguma coisa, eles queriam lá punir. E, de fato, o Juarez foi um dos líderes, né? O Juarez Soares, brilhante jornalista esportivo. E eles foram os únicos punidos, os demais ficaram. E eles estavam ampliando. Eu dei aquela sorte de ter entrado na TV Globo e em telejornalismo num momento em que eles estavam mudando a linguagem, estavam querendo implantar a linguagem dos telejornais americanos. Preste atenção nesse recado, tenho absoluta certeza que você vai curtir. Outra coisa, você sabe que eu adoro história e tudo, e documentários. A minha paixão é documentário. Na televisão eu só vejo documentário. Globo Repórter, eu acho que eu vi todos. Você fez durante muito tempo o Globo Repórter. Fiz. Em uma época eu tive a felicidade de fazer apenas Globo Repórter. Depois você fez Fantástico, fez Jornal Nacional, de um grupo lá fez Jornal da Globo, você fez tudo. Fiz de tudo. O que você mais gostou? Só não fiz Globo Rural. É muito cedo. Muito. O resto... Olha, eu nos últimos tempos... O que foi mais especial, perdão? Eu acho que o Globo Repórter, sem dúvida, por permitir... pelo espaço que isso permite. Ali eu apresentei telejornais também, mas ali eu apareço no Ártico, na Groenlândia, na segunda visita que eu fiz ao Ártico, e o que me ajudou, eu ao longo de 30 anos, entre 95 e 2007, e 2023, melhor dizendo, eu visitei 3 vezes o mesmo vilarejo Inuí. Inuí é o nome... verdadeiro do povo que a gente chama genericamente de esquimó, né? Esquimó é um termo pejorativo lá que outros povos usavam para se referir aos Inuí. E eles acabou colando, né? Mas o povo Inuí tem uma pequena vila com 600 almas que fica lá no extremo noroeste da Groenlândia. Extremo noroeste da Groenlândia... É gelado. É muito mais do que a Groenlândia. É o fim da Groenlândia. É o lugar mais ao norte do planeta. O lugar habitado por uma população nativa mais ao norte do planeta. A temperatura lá já chegou a 70 abaixo de zero. Sim. Lá, no inverno, realmente é coisa para eles. A Groenlândia tem uma história curiosa, né? Que a Groenlândia se chama Groenlândia, que vem de Greenland, enfim, na língua antiga viking, mas parece com o inglês e tem o mesmo significado, terra verde.
tudo que a Groenlândia não é verde, porque ela é branca de gelo. Ela tem uma camada de gelo que em alguns lugares tem 3 quilômetros de espessura. Exatamente, eu li sobre isso. É uma loucura. É o caso da Antártica, que tem 3 quilômetros de espessura. Por isso que a Groenlândia tem a segunda maior reserva mundial de água doce, congelada. Sim. Né? E aí, os primeiros vikings foram para lá no século XII, por aí, saindo da Noruega, por questões internas deles, e eles sempre muito avançados em navegação e tal, eles sabiam onde ficava a Groenlândia e tentaram se estabelecer onde lá. estava a América. Exato, eles chegaram à América muito antes que os ingleses. Né? E aí eles chegaram lá e tentaram colonizar a Groenlândia, não conseguiram. Não conseguiram. É impossível. E eles chamavam aquilo de Greenland para confundir, era um caso de fake news. Eles estavam ali dando um nome, uma questão estratégica, eles diziam, vamos chamar isso aqui de Terra Verde para enganar os inimigos. Nós vamos, na verdade, vamos morar na Islândia, que vem também de Iceland, Terra do Gelo. E a Terra do Gelo tem gelo, mas como é um lugar de altíssima atividade vulcânica, porque fica em cima da emenda entre duas placas tectônicas. A maior intensidade vulcânica está lá. E dizem que é o único país que realmente cresce, 2,5 centímetros a cada ano, que as placas estão se separando e o país vai crescendo. E mas lá não tem árvores, é uma coisa engraçada. Não tem árvores. É pequenos arbustos e coisa e tal que eles preservam, assim como a gente fala da Amazônia, para eles aquele montinho lá de arbustos é precioso. E a história é que eles chamaram a Islândia, que era um lugar mais amistoso e onde se podia viver, de Terra do Gelo. E a outra, que era inviável, de Terra Verde. Danados esses vikings, uma né? outra coisa que eu tenho paixão. A vingança de Hollywood foi retratá-los com aqueles chifres, né? Que nunca existiu aqui, nunca usaram chifre, né? Imagina, só chapéu bobagem. de chifre, pra quê? Uma outra coisa que me impressionou muito, aquela história dos caça-tempestade, você ficou louco? Pois é. O Dr. Osmar é o maior especialista em raios do Brasil e um dos maiores do planeta. Criador do Laboratório de Eletricidade Atmosférica do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Então, lá de São José dos Campos. 15 anos atrás, ainda no Fantástico, eu produzi com eles 4 programas ao longo de um mês, 4 domingos seguidos, sobre raios. E esse material teve um impacto brutal no número de acidentes causados por raios no Brasil. O número caiu 25%, o número de mortes por raios caiu 25%. Por quê? Importante isso. Porque a divulgação científica é algo muito importante. Sem dúvida. Né? Com fundamentação séria, né? Com raízes profundas na pesquisa. E o Dr. Osmar nos proporcionou isso. Ele viajou com a gente para cima e para baixo. Passam-se 15 anos, eles voltam e dizem, vamos refazer aquele trio, só que dessa vez vamos para a Amazônia. Em vez de caçar apenas raios, vamos caçar tempestades, porque não são só raios, não. E por conta da mudança climática, os eventos climáticos lá na Amazônia estão, como no mundo inteiro, e no país, claro, estão cada vez mais fortes. Então você tem, por exemplo, um negócio chamado blowdown, que é o tal a microexplosão. São nuvens carregadíssimas que, quando elas literalmente explodem e provocam um deslocamento de ar para baixo, na direção da Terra, que na Amazônia abre clareiras de 10 campos de futebol de diâmetro ou mais. E as árvores derrubadas assim, elas custam mais a se recuperar. Uma árvore no meio da floresta, ela cai, ela apodrece, ela ajuda a adubar o solo das outras em volta, né? As outras logo ocupam o espaço. E muitas estão encostadas umas nas Umas estão outras. apoiadas nas outras. Só que quando você derruba, você cria realmente um descampado, a recuperação é muito mais lenta. Então isso agrava o calor, as ilhas de calor, isso agrava o fenômeno que vai causar mais e mais destruição. Bom, eu vou continuar o meu papo aqui com o Ernesto, e antes disso eu queria o seguinte, ó. Vou mostrar aqui nossa parceira. Está aqui, ó. Eu apresentando a vocês, esse aqui é o Alê, o diretor. Ele quer que eu entre no intervalo agora, é isso?
Vamos pro intervalo? Eu tenho muita coisa a perguntar pro Ernesto. O diretor manda. Eu manda. A gente já volta já. Nós estamos de volta aqui com essa entrevista que eu diria muito produtiva, completamente fora do roteiro, né? Com o meu querido Ernesto Palha. Como é que você gosta de ser lembrado dentro dessa história toda, dessa tua caminhada de jornalismo brasileiro? Olha, eu gosto de contar histórias e se isso for reconhecido, se virem em mim um bom contador de histórias, eu atingi meu objetivo, né? E eu sempre quis contar histórias de maneiras diferentes, se possível originais, de maneiras inovadoras, né? Porque eu fiquei 44 anos, Rony, exercendo a mesma função. Não vou dizer que fazendo a mesma coisa seria uma injustiça, né? Porque eu fiz um pouco de tudo, tal, mas assim, fui repórter de vídeo em diferentes circunstâncias, em diferentes contextos, mas ao longo de quase 44 anos. Se eu repetisse as minhas histórias, se eu contasse tudo igual, se eu fizesse tudo de uma maneira linear, ninguém ia me dar atenção e eu ia me chatear muito. Então, primeiro, eu devo ser honesto, por uma questão de egoísmo e de sobrevivência. Eu precisava contar histórias de uma maneira que interessasse a mim mesmo. Aí o resto é consequência. Eu também acho. Me espera, né? Você gosta de mim? Eu vou e volto. Ernesto, eu sei que a gente tem muito papo pela frente, né? Eu te falei anteriormente que quem está em casa também deve estar adorando essa entrevista, tenho absoluta certeza disso. Mas eu contei para você no início, esse programa era um programa muito longo. E como ele deu certo depois da PCA, essa coisa toda... Parabéns, por sinal. Obrigado. E ele foi dividido em 3. E nós já estouramos o tempo todo aqui, mas eu queria te fazer um convite. Você continua com a gente no próximo programa? Com muito prazer. Então, olha, com muito prazer. Eu continuo essa conversa deliciosa com esse bonitão, aqui o Ernesto Palha, no próximo programa. Se você, por algum acaso, não nos assistir, Ernesto nunca mais fala com você. Tá bom? Beijo! Até lá! Tchau, gente.